vocês sobre a doença, o que é a doença, o que é os sintomas. E depois eu vou entrar no meu testemunho de vida, que é o que eu tirei de experiência na minha vida como uma mulher portadora de endometriose. Eu gostaria muito de poder ajudar outras mulheres, que outras mulheres pudessem compartilhar essa live, porque nós sabemos que hoje está muito comum essa doença e o diagnóstico dela é um diagnóstico muito difícil. O que seria endometriose? A endometriose, ela é uma afecção inflamatória que acontece com as células do endométrio, tá? Então, para que vocês possam entender de uma forma melhor, o endométrio, ele é a célula que reveste a camada interna do útero. Quando nós mulheres menstruamos, nós temos nada mais do que a escamação da parede interna do útero, que é a escamação do endométrio. Isso acontece numa mulher que tem a menstruação, um fluxo normal. A mulher portadora de endometriose, quando vai acontecer a descamação das células do endométrio, que é a própria menstruação, ela tem um refluxo desse sangue. E esse refluxo, ele vai para as trompas de Falópio, que é as tubas. E além dele ir para as trompas de Falópio, esse fluxo ele vai ficar acumulado na cavidade pélvica, na cavidade abdominal. Então, com o tempo, essa doença ela é alimentada pela própria menstruação, pelo próprio fluxo menstrual, tá? E quando ela está numa fase ainda que nós chamamos de uma fase inicial da doença, de uma fase controlada da doença, a mulher ela pode ter essa afecção inflamatória, ela pode ter focos de endometriose na parede, no útero, nas trompas, nos ovários. Agora, quando ela passa a ser de uma forma mais moderada, mais grave, essas afecções inflamatórias, esses focos, eles podem começar a se instalarem e a causar aderência em outras regiões, como bexiga, intestino, em regiões mais comprometidas. É uma doença que causa muita dor e muitas vezes ela também é a causa principal da infertilidade na mulher. Bom, então, quais seriam as causas da endometriose? Que é uma doença que, infelizmente, além dela causar muita dor, só quem tem, a mulher que tem, que é portadora, sabe dessa dor. E muitas vezes as pessoas nem acreditam no tamanho dessa dor. Então, uma das causas pode ser esse refluxo causado durante a descamação do endométrio, que é durante o ciclo menstrual, refluxo pelas tubas, pelas trompas. Também outra hipótese, que ela pode ser também uma doença genética e também pode ser uma deficiência do sistema imunitário. Então, nós não sabemos ainda a causa correta. Existem, como eu falei para vocês, várias hipóteses, mas o que nós sabemos é que ela é uma doença benigna, graças a Deus ela é uma doença benigna, ela é uma doença crônica e é uma doença que causa muita dor na mulher e com diagnóstico muito difícil. Então, você que tem dor no período que antecede a tua menstruação e também no período menstrual, eu oriento você a procurar um médico, um ginecologista especialista em endometriose, tá? Os principais sintomas da mulher portadora de endometriose é a dismenorreia. O que seria a dismenorreia? Seria a cólica no período menstrual, a dor pélvica também no período menstrual, a dispareunia, que é a dor durante a relação sexual, a retenção de líquido, o inchaço abdominal, a constipação intestinal, a fadiga. Então, todos esses sintomas, a mulher portadora de endometriose, ela vai apresentar antes e durante o ciclo menstrual, tá? É importante também levar em consideração que o ciclo menstrual da mulher portadora de endometriose é um ciclo mais extenso, é um ciclo maior em relação à mulher que não tem a endometriose. Isso é muito importante estar observando. E nos casos mais graves, a mulher ela vai apresentar dor e vai apresentar sangramento, tanto durante o ato de urinar ou quanto também o ato de defecar. Ela vai apresentar esse sangramento. E um dos principais sintomas é a infertilidade. E como, meus queridos, o diagnóstico é muito difícil, então a mulher deve ficar muito atenta, porque hoje ela comete principalmente as mulheres na fase reprodutiva, que é da fase dos 25 anos aos 35 anos de idade, tá? Ela pode começar a ser desenvolvida no primeiro
logo quando a mulher menstrua, com 12, 13, 14 anos, mas ela pode se tornar uma doença sintomática quando a mulher está na fase reprodutiva dela, que é dos 25 aos 35 anos. Isso também pode se estender até os 40, 45, depende muito de cada mulher, tá? Mas o que a gente tem que levar em consideração é que se uma cólica persistir durante um ciclo menstrual mais de 2 a 3 dias, essa mulher ela pode sim ser uma mulher portadora de endometriose. Não é normal uma mulher ter muitos dias de cólica menstrual. Eu falo isso por experiência própria. Muitas vezes o médico fala que é normal, mas a gente tem que procurar ajuda, porque você pode ser uma portadora de endometriose e pode não saber. E é uma doença crônica, evolutiva, que se alimenta pelo próprio fluxo menstrual. Então, a mulher que tem, ela tem que se cuidar, ela tem que interromper esse fluxo, ou por via hormonal, não menstruando mais, ou por uma cirurgia parcial para amenizar os focos, para tirar os focos e as aderências que existem, ou até mesmo por uma cirurgia radical, em casos mais graves, que seria uma esterectomia, uma retirada dos ovários. E eu gostaria de compartilhar com vocês agora o meu testemunho. Tem uma musiquinha de fundo bem baixinha, Walter? Tá? Eu descobri a endometriose quando Deus colocou no meu coração o desejo de engravidar. Depois de 2 anos de casada, eu comecei a ter esse desejo de engravidar. E eu não conseguia. E eu comecei a fazer os exames. Como eu disse para vocês, o diagnóstico não é fácil, o diagnóstico da endometriose, porque ela é uma doença que fica muitas vezes, é uma doença obscura, é uma doença escondida, né? Então eu fiz vários exames e foi só quando eu fiz uma ressonância, no ultrassom, eu já tinha feito ultrassom endovaginal e outros tipos de exame, não sai a endometriose. Então foi na ressonância pélvica com contraste que eu tive o diagnóstico de endometriose. E a partir desse diagnóstico ficou mais difícil ainda, né? Porque a gente começa muitas vezes a estudar, a ler. Eu sou uma pessoa que me considero muito curiosa e a querer descobrir o que é a doença. E a gente sabe que a gente não tem que levar em consideração porque em uma mulher foi de um jeito, em nós vai ser do mesmo jeito. Porque em uma mulher a endometriose causou infertilidade, quer dizer que eu também vou ser uma mulher estéril. Nós temos que crer que, acima de tudo, Deus, Jesus Cristo, Ele é o médico dos médicos, Ele é o grande médico. Então, a partir do momento desse diagnóstico, eu comecei a fazer exames, a fazer tratamentos, e foram muitas frustrações, muitas decepções que eu quero compartilhar com vocês. E um dia eu fui a São José do Rio Preto, depois de ter buscado vários tratamentos, vários médicos. Eu fui para São José do Rio Preto e lá eu tive um diagnóstico muito decepcionante. A médica fez um ultrassom e ela falou que eu estava grávida e que a gravidez era uma gravidez fora do útero. Por isso que foi um diagnóstico decepcionante, porque o que eu mais queria naquele momento era engravidar. Mas a médica me deu o diagnóstico que eu estava com uma gravidez fora do útero. E então, a partir daquele momento, o meu chão se abriu e eu corri para um laboratório. Quem conhece, eu fui para o Tajara fazer um exame de sangue. E naquele momento eu fiz o exame de sangue e foi constatado, com a graça de Deus, que eu não estava grávida. E a médica havia me dado um diagnóstico precoce e ela foi muito infeliz no diagnóstico dela. E ela disse, depois que eu mostrei o exame de sangue, que não confirmava a gravidez ectópica e nem o tipo de gravidez. Gravidez ectópica seria uma gravidez fora do útero, que é incompatível com a vida humana. E sim, foi diagnosticado que eu estava com uma hemorragia no ovário, por conta, meus queridos, dos remédios que eu havia tomado, dos hormônios, das injeções, de todo o tratamento que eu havia feito para que eu pudesse engravidar. A partir daquele momento, eu saí daquela clínica muito chocada, muito triste, com medo de perder os ovários e com medo de não poder engravidar. E logo num semáforo adiante, na avenida, eu nem me lembro muito bem qual que era a avenida, se era Murchi, se era Andaló. Eu sei que um caminhão entrou bem do meu lado, no carro, do lado que fica o passageiro, e Deus deu um grande livramento ali para nós. Poderia ter acontecido algo terrível, mas Deus nos livrou. E a partir daquele momento, eu coloquei na minha cabeça que eu iria parar de fazer
tratamentos, de fazer tantas loucuras com o meu organismo para querer engravidar. E eu coloquei na minha cabeça e no meu coração que se um dia eu engravidasse, que a honra e a glória seria de Deus e não dos médicos. Cheguei em Santa Fé do Sul naquele dia, era uma quarta-feira, e eu fui para a minha igreja, subi no altar e dei um testemunho chorando muito. Falei que se eu engravidasse, toda a honra e toda a glória seria de Deus. Eu chorei muito, eu não conseguia nem falar. Eu testemunhei o que tinha acontecido naquele dia na minha vida. E a partir daquele momento eu falei na igreja que eu iria chegar em casa e jogar todos os medicamentos fora. E foi isso que eu fiz. Eu cheguei em casa, eu abri a tampa do lixo e joguei todos os meus medicamentos fora. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E a partir daquele momento que eu joguei tudo fora, eu comecei a orar, eu comecei a ajoelhar, eu comecei a ter mais intimidade com Deus, porque antes eu confesso para vocês que eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas a partir daquele momento os meus olhos começaram a ver o Senhor, como está em Jó 42, se não me engano 6, versículo 6. A partir do momento eu comecei a sentir mais a presença de Deus, eu comecei a ter a intimidade com Deus. E foi a partir daí que Deus foi trabalhando e eu fui crendo que tudo era possível para aquele que crê, como está em Lucas 1:8. Que Deus ia fazer a obra. Eu orava muito, meus queridos, colocando a mão no meu ventre, colocando a mão sobre o meu útero. E na hora de Deus Ele concedeu, Ele fez o milagre. E foi por completo esse milagre. Depois de tantos exames, depois de tantas frustrações, eu pude voltar na mesma igreja, que é a igreja que eu congrego hoje, que é a Igreja Batista, e pude dar o meu testemunho. Quando eu subi na igreja, eu confesso que as lágrimas eram de alegria, o choro era de emoção. E naquele momento, antes mesmo que eu abrisse a minha boca, todos já sabiam o que eu iria falar. Eu dei a notícia que eu estava grávida, e eu só falei que a glória e todo o mérito era do Senhor Jesus, que Ele foi que interviu nas minhas cicatrizes da endometriose, nas minhas dores da endometriose, e que não era de nenhum outro médico. É claro que a gente sabe que Deus Ele capacita o médico, que Ele usa o médico, mas naquele momento eu não estava sob tratamento medicamentoso nenhum, eu não estava sob nenhum estimulante de ovulação, eu estava totalmente nas mãos do Senhor. Então foi Ele que operou o milagre. Quando eu falei aqui de endometriose, eu falei que ela pode atingir vários órgãos da nossa região pélvica. E eu tinha, naquele órgão que causa a infertilidade, eu tinha nas trompas de Falópio, eu tinha as trompas obstruídas. Então, como que poderia passar um espermatozoide naquelas trompas? Diante dos médicos não seria possível, mas diante de Deus foi possível. Deus liberou o caminho, Deus liberou o fluxo com a mão dele, dali passou um espermatozoide, fecundou, e graças a Deus eu tive o primeiro filho, que se chama Davi, que segundo as escrituras sagradas, o nome Davi é um homem que tinha o coração segundo a vontade de Deus, o coração que agradava a Deus. Eu tive o Davi aqui em Santa Fé, na Santa Casa, porque como eu disse para vocês, Deus agiu desde o primeiro instante, e Ele continuou agindo. E quando os médicos me abriram, eles fizeram a biópsia do meu útero, mandaram para São Paulo, porque era tanto foco de endometriose esparramado, que eles acreditavam que eu tinha alguma doença a mais. E para honra e glória do Senhor, era endometriose apenas. Eu sei que muitas mulheres vão falar para mim, nossa, a Milane tá louca falando endometriose apenas. Minhas queridas, se vocês acompanham os blogs, os sites, o Instagram das mulheres que têm endometriose, é uma doença terrível. A gente sabe como que ela acaba com o organismo por dentro, o que ela faz com o útero, o que ela faz com o ovário, o que ela pode fazer com o intestino. Mas não fiquem se apegando a esses desenhos que eles colocam sobre endometriose, a essas ilustrações. Porque Jesus, Ele pode curar, Ele pode intervir na sua cicatriz de endometriose. Ele pode escrever uma nova história. É por isso que eu estou aqui, para compartilhando o que Deus fez na minha vida. Eu tive o Davi, para a honra e glória do Senhor Jesus. E depois que o Davi nasceu, o Davi estava com 2 anos e eu voltei novamente a ter muitas dores. Eu não estou dizendo que hoje eu estou curada,
Mas hoje a minha doença ela está controlada, pelo menos até os últimos exames que eu fiz. E eu glorifico a Deus por isso. Porque se Deus quisesse, se Ele quisesse ter me curado por completo, Ele poderia. Mas eu me lembro muito bem, eu já falei isso aqui uma vez, eu vou falar quantas vezes forem necessárias. Foi como Deus fez na vida de Paulo. Paulo pregava, Paulo falava, louvava, levava o evangelho adiante. Paulo tinha uma doença, ele tinha uma dor. E Deus nunca tirou aquela dor dele para que ele não se sentisse arrogante, para que ele não se sentisse mais do que Deus. E ele continuou a vida dele inteira, pregando, falando. E Jesus nunca tirou aquela dor, que ele falava, Senhor, tira essa dor da minha carne. E Jesus falou para ele, a minha graça te basta, Paulo, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu peço para que o poder de Deus, o poder de Jesus, se aperfeiçoe também na minha fraqueza. E para que Ele possa me usar, que eu possa ajudar outras mulheres que têm endometriose. Todas as mulheres que eu convidei para vir aqui hoje, nenhuma pôde vir, por quê? Porque elas estão todas depressivas. Elas estão todas tomando medicamentos fortes, hormônios fortes, antidepressivos fortes, porque elas acreditam que não vão poder engravidar. Mas Deus pode escrever a nossa história de uma forma diferente, minha querida. Assim como Ele escreveu na vida de Ana, assim como Ele escreveu na vida de Rebeca, na vida de Isabel, na vida de Sara, que eram todas mulheres estéreis, e puderam e tiveram filho, orando e confiando em Deus. Como eu havia dito para vocês, 2 anos depois do primeiro filho, eu comecei novamente a ter dores, e eu voltei a procurar, a fazer um tratamento em São José do Rio Preto. E nesse tratamento a médica fez alguns exames que confirmou novamente a endometriose, e ela disse para mim o seguinte, Milene, você tem 2 opções. Ou nós vamos colocar um dispositivo intrauterino para você não menstruar mais, ou nós vamos tirar do teu útero. E ela me deu 1 mês para pensar, porque já estava bem evoluída a minha endometriose. E naquele 1 mês que eu tirei para pensar, para orar, para entregar para Deus as minhas decisões, para a honra e glória do Senhor, eu nem menstruei mais. Naquele mês Deus agiu novamente, e eu fiquei grávida novamente. E dessa vez Deus me deu uma menina, a Mariane, da honra e glória do Senhor Jesus. Em Efésios 3, fala que Jesus, Ele faz muito mais daquilo que nós pedimos, daquilo que nós pensamos, e muito mais daquilo que nós oramos. E Ele fez na minha vida. Ele permitiu com que eu fosse mãe do Davi e da Mariane, 2 joias preciosas, 2 filhos que o Senhor confiou a mim. E eu sou grata a isso, pelo resto da minha vida, até o último dia de vida que Deus permitir. Eu quero falar isso para as mulheres que se sentem hoje que são incapazes de ser mãe, que não vão conseguir engravidar. Então, minhas queridas, procurem ajuda com o médico, sim, a gente tem que procurar, mas principalmente o nosso médico dos médicos é Jesus, que vocês possam confiar, que vocês possam acreditar e descansar, porque quando a gente descansa, se for da vontade dele, Ele opera o milagre. Amém?